Ontem eu fiquei envergonhado de assistir o Jornal Nacional. Um trabalho completamente voltado aos interesses externos. Nós temos um presidente, um país, que assumiu a liderança, resolveu colocar o Brasil numa situação constrangedora. Coisa que sempre aconteceu aqui, gostaria que diminuísse, logicamente, os focos de incêndio, gostaria, mas o que está acontecendo esse ano está abaixo da média dos últimos anos e está sendo potencializado por uma grande mídia nacional que realmente presta um desserviço à nação com matérias como a de ontem. Pode ver, prezado governador, no teu estado, Mato Grosso, está previsto, pronto para ser demarcado aqui, Parque Nacional Taiamã. Tá? Mais ainda, está em estudo bastante avançado aqui, a criação da reserva extrativista Guariba Roosevelt. Esse estudo é de governos anteriores, o meu está congelado, deixar bem claro. Tá? E também ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. O meu entendimento é que o seu Estado cada vez mais se inviabiliza se esse tipo de política continuar a se fazer presente aqui por parte da Presidência da República. E como o senhor bem disse aqui, nós podemos, até agora, os 5 que antecederam estão perfeitamente alinhados na mesma direção, nós podemos, como reverter a situação, levar paz para o campo, levar progresso para os estados, incluir, de verdade, o índio na nossa sociedade, grande parte deles já quer isso daí. Tanto é que há pouco tempo, quando eu falei em legalizar o garimpo até em terra indígena, eu fui massacrado por essa mesma mídia que está aí. Hoje, se o garimpo é ilegal, nós queremos legalizar. O que é legalizar? É ouvindo o parlamento. Eu não vou tomar nenhuma decisão como usando uma caneta compacta ou caneta BIC. Tá? E isso daí está bastante avançado. O Ministério das Minas e Energia, pretendemos apresentar brevemente essa proposta para nós aqui, governadores dessa região. A região mais rica não é o Sudeste, é o Norte. Agora acho que ninguém vai discordar de mim isso aí. A mais rica é o Norte. Desculpa aí, Flávio Dino. Não é o Nordeste, não, tá? E nem o Centro-Oeste, é o Norte. Tá? E nós temos como sair dessa situação, que nós nos encontramos, viver, como pobres pisando em terra riquíssima. Nós vamos, se Deus quiser, juntos, achar solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. E pessoas com pensamento, como o senhor Macron, ele deve pensar 2, 3 vezes antes de querer sair de uma situação complicada que se encontra, de uma rejeição enorme no seu país, até mesmo cerrando conosco. Ninguém é contra aqui dialogar com a França, em hipótese alguma. Agradecemos o trabalho do G7. Eu conversei com alguns presidentes, entre eles o Donald Trump, com 2 outros presidentes que participaram como convidados, como do Chile e da Espanha, para que exatamente acalmasse, levasse a seriedade para uma reunião tão importante que é a do G7, que são países ali, como, por exemplo, ali, o próprio Japão, extremamente alinhado conosco, querem realmente buscar cada vez mais parceria, como está bastante avançado a questão do Mercosul com o Japão. Nós queremos isso. Agora, a fama que deixaram passar para o Brasil é a pior possível. Nós estamos ganhando essa guerra com o apoio dos senhores, em especial, tá? Para mostrar o que é a região amazônica, qual o seu potencial e o que de benefício pode trazer para todo o nosso povo, e aí incluído os nossos irmãos índios. Presidente, o senhor me permite só mais um segundo? Eu não vou falar já em caixa praticamente preta. Pronto, tá? Mas é um desconhecimento meu e talvez dos senhores em muita coisa que acontece no Brasil. Talvez. Os senhores sabem quantos territórios quilombolas, só na Amazônia Legal, já certificados, estão em trâmite final de demarcação? Alguém sabe, por acaso? Acho meio difícil, 936. Só quilombola, só quilombola. No tocante a reservas indígenas, na fase final, 54 novas áreas, só na Amazônia Legal, e também para daqui a alguns meses ser demarcado mais 314 áreas indígenas, só na Amazônia Legal. Dizer aos senhores também que essa guerra aqui está acima dos estados. Tá? É nossa, é do Brasil. Macron acabou de falar 2 coisas sobre o Brasil.
abre aspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Não podemos ficar apenas na retórica. Não é porque uma coisa está num pedaço de papel na nossa Constituição, que nós acreditamos, mas que possa ser realidade lá na frente. A última palavra quem dá vai ser o cidadão que está na minha esquerda aqui. Se nós podemos realmente fazer frente a esta sanha que há algum tempo, desde 91, eu acompanho dentro da Câmara, contra nosso território. A outra frase do senhor Macron: é indispensável construir uma boa governança internacional. Agora, uma boa frase aqui. Nós sabemos que o presidente Donald Trump, ao qual eu tenho profundo apreço, já estive com ele algumas vezes, falei com ele agora, acho que foi sexta-feira, conversei com ele novamente, e ele tem a sua comunicação via mídias sociais. Acabou de tuitar aqui. É coisa que me alegra bastante, talvez, aí, os senhores, ou a maioria dos senhores. Já pude conhecer bem o presidente Jair Bolsonaro em minhas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando duro contra os incêndios no Brasil. Em todas as áreas, ele está fazendo um grande trabalho pelo povo brasileiro. Não é fácil. Ele e o seu país têm o inteiro e absoluto apoio dos Estados Unidos. Então, o G7, nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê também. Isso eu acho que não é dúvida para ninguém. E nós devemos nos preocupar, sim, com o que vem acontecendo no Brasil. A nossa união é importantíssima, aqui não tem esquerda nem direita, tá? É uma questão de soberania nacional. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Nós vamos ficar aqui, como naquela casa, né, onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E o que de muito importante aconteceu, em cima de uma coisa que nós não queríamos, né? Em parte, as queimadas aqui na região amazônica, que não é isso tudo, é divulgado em especial para a nossa TV Globo. A TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, de fora do território nacional, contra nós aqui. Está nos unindo, despertando um sentimento patriótico e cada vez mais mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo. É só nós aqui continuarmos nessa linha que estamos adotando aqui, pensando no Brasil como um todo. Aqui, desculpe, aqui não tem estado mais importante do que outro. Todos são importantes, até o menor estado que nós temos, aqui é o Sergipe, né, se não me engano, até o maior, que é o estado do Amazonas. Todos são importantes. E a nossa união vai nos tirar dessa situação que nos encontramos no momento ainda e fará com que o Brasil sairá muito, mas muito maior do que entrou. Que pese aqui a nossa TV Globo fazer uma campanha massiva, antipatriótica, tá, e entreguista para o Brasil e para fora do Brasil. O último governador, depois temos um almoço aqui, se me permite. Presidente, essa posição colonialista do Macron, ela, além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, isso talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, presidente, que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então, eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Mais que fosse da palavra? Logicamente, a gente vai ampliar o nível de discussão sobre interesses de fora aqui no Brasil, na minha vez aí. Então, eu queria abrir a palavra aos senhores governadores, a gente pede apenas que seja bastante rápido, nós temos 9 governadores, se não me engano, aqui, ver quais os anseios, o que os senhores precisam, o que pretendem, quais as sugestões para a gente decidir juntos o que fazer. Começa com o nosso Rocha na ponta lá, meu colega de Câmara aí. Acho que o problema dos estados da Amazônia é basicamente o mesmo. É a falta de recursos para fazer frente a esse momento que nós vivemos. Nós temos na Amazônia uma série de limitações de ordem ambiental.
E essas limitações fazem com que os estados eles tenham um poder de resposta menor do que outros estados que não têm essa limitação. Então, acho que eu creio que o discurso aqui vai ser comum. Né? O que nós precisamos é de ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento que nós vivemos, que não é nada de anormal, não é nada... Aliás, é um momento difícil, mas que é um momento que nós vivemos todo ano. Todo ano nós temos a repetição desses focos de incêndio na Amazônia, isso não é uma novidade, não começou ontem. E o que nós precisamos é da ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Falou em problema ambiental. Aproximadamente quanto por cento do teu estado, o Acre, está tomado no tocante à reserva indígena, quilombola, estação ecológica? Quanto é que está inviabilizado de fazer qualquer coisa no seu Nós estado? temos de área aberta. Rondônia, desculpa aí. Acre. Urbana e rural. Não deu rocha, tá ok. Acre. Tem dois rochas. Área urbana e rural, aproximadamente nós temos área aberta, 14%. O resto é floresta. Então, 86% você não pode fazer nada no teu estado. 86% você não pode... Nós temos uma série de qualquer atividade humana nossa não pode ser temos realizada lá. restrições de ordem ambiental. Então, um estado que tem 86% do seu território inviabilizado para até a exploração sustentável não existe. Agora, há poucos dias atrás, nós tivemos um problema. Nós temos... A gente se informar melhor, quem está nos assistindo, esse problema ali do Bananal, para escoar parte do que você produz, você percorre, se não me engano, mais 200 quilômetros. Dá para ser... É assim, na verdade, assim, o Tocantins ele é divisa do Mato Grosso. Nós temos aí a Ilha do Bananal, que é uma área indígena, que nós estamos até trabalhando nessa estrada, que é para poder tirar a produção do Mato Grosso, atravessando a Ilha do Bananal, que dá 80 quilômetros só. Essa produção tem que andar mais de 1.000 quilômetros para chegar no porto. Então, você vê, são coisas básicas, coisas que não atrapalham o meio ambiente, não atrapalham nada. Ao contrário, ajuda. Né? São 80 quilômetros, até já conversei com o Mauro. Nós estamos trabalhando num projeto... Trechinho curto? 80 quilômetros ou eu? Não, é isso mesmo. Desculpa. Lembra que o senhor levou? Sim, eu levei, nós estamos trabalhando. O que nós precisamos? A liberação para que a gente consiga fazer a abertura. Já está aberta, é uma estrada que já está aberta. Economiza em quanto tempo, qual espaço que você reduz? Economiza 1.000 quilômetros. Nós saímos do Mato Grosso e chegamos à rodovia, à ferrovia, com 180 quilômetros. 80 quilômetros é da Ilha do Bananal e mais 100 quilômetros que chega até a rodovia, que é a Norte-Sul. Imagina o que vai dar de economia, o que vai ser competitivo o nosso produto lá fora. Por falta de uma licença ambiental, nós estamos brigando. Bom, o Estado Tocantins tem 30 anos, está 30 anos brigando. Eu espero que agora seja liberado para a gente dar um impulso, não só no Tocantins, não só no Mato Grosso, mas para o Brasil. Muitas reservas têm o aspecto estratégico, que alguém programou isso. Tá? O índio não faz lobby, não fala a nossa língua e consegue, hoje em dia, ter 14% do território nacional. Vou fazer, no final, um breve histórico sobre isso aí. Mas isso tem a intenção, uma das intenções é nos inviabilizar. É isso? Justamente. Eu acho assim, o nosso índio do estado de Tocantins, se for visitar eles estão vivendo precariamente, com todas essas terras que estão em poder deles. Então, não é normal, alguma coisa não está certa. Se eles estivessem vivendo uma vida de rei, se eles estivessem usufruindo daquilo que eles têm, eu até concordo, vamos dizer assim, eles têm o direito. Agora, minha opinião, os índios que estão nessas áreas, lá no Tocantins, estão vivendo precariamente. Então, tem um motivo disso. E eles querem se integrar à sociedade, querem energia elétrica, eles querem ser o que nós somos. Eles querem ter... É isso aí. Nós temos o maior índice de índios suicídio, meninos, jovens, porque eles não conseguem ter a mesma situação, a mesma qualidade de vida que tem os seus jovens das cidades. Então, o que a gente precisa é isso, é fazer com que todos tenham a oportunidade, mas, assim, não vamos excluir por dizer, nós vamos preservar mantendo o índio. O índio, ele está morrendo, ele está passando necessidade, com uma área enorme que está fazendo falta para o Brasil inteiro. O índio quer produzir também. Essa rodovia, eles estão autorizando nós
a passar dentro da área deles, porque eles têm interesse futuramente que seja privatizado, que eles recebam pedágio, que eles vão viver a vida deles, que é uma área muito pequena que vai favorecer várias tribos, são mais de 7 ou 8 mil pessoas que vivem dentro dessa ilha, que vai sobreviver de 80 quilômetros, vamos dizer assim. É lógico que ela tem que ser privatizada para poder existir o pedágio para trazer o recurso para esse povo. Então, é muito importante para nós isso daí, governador, presidente. Senhor governador, Coronel Marcos Rocha, de Rondônia. Está convergindo, né, não só vocês, governadores, como o governo federal, para o mesmo objetivo. Né? A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? Não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania, com todo o respeito aos que me antecederam. Foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado tocante a isso, né? Usando o índio com massa de manobra para que, ao inviabilizar o progresso nesses estados aqui, os governadores, que a maioria são da região norte, região mais rica do Brasil ou do mundo, como disse o Denário ali, tá? Não estivesse sob nossa jurisdição ou que fosse usado para o bem comum nosso, irmãos brancos, negros, índios, seja lá, tudo que está aqui no Brasil. Então, eu quero dar o fecho depois. Vamos para a curiosidade, né? Há um pedido aqui também, pronto para ser assinado, a criação da reserva biológica Sauim de Coleira. São aqui uma área bastante grande que, com todo respeito, não sei se tem conhecimento com detalhe, tá? Mas a gente não vai detalhar nada aqui, corrobora no sentido de inviabilizar cada vez mais o desenvolvimento sustentável desse Estado, que é o maior de todos, aí ninguém vai discutir comigo, então, todos são importantes, são o maior de todos, e nós temos que buscar uma solução para isso aí. Nós temos aí o parlamento, que nós vamos provocar o parlamento, com o apoio dos senhores. Já conversei também com o Caiado nessa questão, acho que eu já conversei rapidamente contigo, quando estive lá no Pará. Na Bahia também temos informações que tem esse tipo de problema. Rio de Janeiro também, uma estação ecológica evita que o nosso estado possa faturar alguns bilhões por ano com turismo, o caso da Baía de Angra. Então, essa questão ambiental, ela tem que ser conduzida com racionalidade e não com essa quase que selvageria como foi conduzida ao longo dos últimos governos. E o problema, né? A febre aqui agora está chegando aqui, batendo bastante alto no governo atual. E nós temos solução para isso, e se nós trabalharmos juntos, nós atingiremos nosso objetivo e todo mundo tem a ganhar com isso aí. Que não dá para admitir. Um país tão rico como o nosso, e está a situação que se encontra. Como eu já disse para o Denário quantas vezes, né? Se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. O presidente, o que eu entendo é que a gente precisa encontrar um meio termo. Né? Há possibilidades, por exemplo, de concessões florestais em que é possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. O problema é que hoje, como eu não tenho condições, eu não tenho recursos de colocar, por exemplo, barreira de vigilância ali na divisa com Acre, com Rondônia, com Mato Grosso, a madeira acaba saindo dali, às vezes na área de fronteira ela acaba indo para outros países, lá ela é legalizada, e aí todo mundo acaba ganhando, menos o nosso povo, menos o Brasil. Okay. Senhor Mauro Mendes, governador de Mato Grosso. Presidente, Bom dia. uma intervenção, um segundo. Wilson, mas a aprovação dos planos de manejo florestais é feita em nível estadual, né? E depois são registrados no sistema do Sinaflor, não é isso? Exato. Agora, o problema é o seguinte, como eu tenho uma dificuldade muito grande de regularização fundiária, os processos demoram a caminhar. E também tem a questão do ZE, do zoneamento econômico ecológico, enfim, há esses problemas básicos que a gente precisa superar para poder avançar nesse sentido. Mas a gente ainda tem feito alguma coisa nesse sentido lá no Amazonas. Indo para o encerramento, a questão do Fundo Amazônico. Em grande parte, o dinheiro vem de fora do Brasil. E isso tem um preço. Demarcações de terras indígenas, APAs, quilombolas,
parques nacionais e etc. Isso leva a um destino que nós já sabemos, insolvência do Brasil. Nós vamos ter que enfrentar essa questão de qualquer maneira. Não é uma questão pessoal, ou está dando menos ou mais importância para ele ou aquele chefe estrangeiro. É uma realidade sempre pela frente. A indústria da demarcação de terras indígenas ocorreu logo após o governo Sarney, de boa memória aquele final do governo dele, onde ele resolveu, Jean Heleno, criar o projeto Calha Norte. Foi José Sarney e então o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Tá? E isso daí visava o quê? Criar polos de colonização, em especial na região fronteiriça norte do Brasil, em especial, mais a oeste um pouquinho também. E isso, então, precipitou essa indústria de demarcação de terras indígenas, cuja marca foi em 92, no governo Collor, com a portaria do ministro da Justiça, demarcando a reserva Yanomami. Mas, né, Denário, a Raposa Serra Sol veio bem depois, vocês queriam menos 1 ou 2%, só isso, para que fosse preservada a área de cultivo de arroz. Os risicultores queriam isso. Hoje, Roraima perdeu até a autossuficiência na produção de arroz. Arrebentaram com vocês até aí. E fez com que os índios, né, muitos viessem para Boa Vista e criassem ou engordassem, né, algumas favelas que já existiam naquela área. O que nós podemos fazer aqui? Determinei ao ministro Onix, até quinta-feira, semana que vem, que não pode prorrogar por muito mais tempo aqui, ele mais uma equipe nossa, de ministros e outras entidades, né, vão procurar os senhores ou as assessorias dos senhores para a gente mandar esse pacote de medidas para o parlamento, que passa em grande parte por lá, para nós solucionarmos esse problema. Se continuarmos, né, passivamente achando, como disse o Miguel, acho que foi o Helder que falou aqui, o problema virá o ano que vem. Não há a menor dúvida que virá o ano que vem. Agora, só está sendo potencializado pela Globo e pelos outros países, porque o nosso governo não aceitou, como quando vim de Osaka, demarcar mais dezenas de áreas indígenas aqui no Brasil. Se eu demarcar agora, Barbalho, pode ter certeza, se eu demarcar agora o que eu falei para vocês aqui, o fogo acaba na Amazônia daqui a alguns minutos. Acaba daqui a alguns meses. O que o primeiro mundo quer, alguns países do primeiro mundo, são todos, tanto é que a gente vê o americano ao nosso lado, o espanhol, italiano, e tantos outros que eu conversei aqui na América do Sul também, eles querem a nossa soberania e que nós possamos decidir o futuro da Amazônia com racionalidade. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. Até porque, né, se a gente botasse aí 1 milhão de homens com motosserra na mão, levaria quantas décadas para destruir a Amazônia? Tá? Então é um absurdo que fala a nosso respeito. Até porque o Estado, se não me engano, prezado governador do Amazonas, é o Estado que tem menos foco até pela umidade, pelas condições climáticas, tá certo? Tem mais aonde? Em outros estados aqui, onde o agronegócio, a pecuária, chegou sem transgredir. E focos de incêndio existe, né? Até eu perguntei agora há pouco, ontem perguntei para quem trata desse assunto aqui, uma fogueira São João é detectada por satélite como um foco de incêndio. É assim mesmo, Ricardo Salles? Foco de calor, tá? Então, até isso é feito. Então, tudo usam, não é contra é contra o Brasil. E nós estamos unidos nessa aí. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. Até o momento, né? Agradeço aí ao nosso brigadeiro Botelho, que está à frente dessa operação, o nosso ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também, que está coordenando, mesmo com parcos recursos, coordenando essa missão de dar uma resposta, não é para o mundo, não, para nós, que nós preservamos, sim, o meio ambiente. Digo mais, Flávio Dino, quem fez o último Código Florestal foi um deputado do teu partido, do PCdoBO do Rebelo. Então, ele fez muito bem feito, o que poderia ser feito até aquele momento. Talvez até um novo se faça necessário. E nós temos que ter autonomia, né, e fazer o que tem que ser feito, é que ser mudado, vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas, em primeiro lugar, com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento, com a nossa pátria. Encerrando, eu queria convidar os governadores, todos os governadores. Você quer falar mais 10 segundos aí? Tem um almoço aqui, humilde, aqui, cabem 12 pessoas na minha mesa, seria muito honrado se os governadores participassem. Se for por 30 segundos, o coronel, capitão, deixa você, o coronel, falar por 30 segundos. Aí. 30 segundos. Não, que isso, o senhor é marechal. Bom, não posso não. Da minha parte, eu digo o seguinte, a gente sempre teve presidentes e equipes de governo pensados com a proteção do meio ambiente, né? Pensando nisso. Hoje nós temos um presidente e uma equipe
que pensa na proteção, mas primeiro no desenvolvimento também do ser humano. E, como foi falado aqui por todos, existem pessoas na região amazônica carentes, né, carentes. Então, eu quero aqui, representando o povo de Rondônia, agradecer, senhor presidente, a preocupação com o povo da Amazônia, com o povo dos nossos estados. Obrigado.